Dário Barbosa é o candidato do PSTU ao cargo de governador do estado. Ele nasceu em Recife e é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco, atuando como professor da rede estadual do RN e da rede municipal de Natal. Suas principais lutas giram em torno dos direitos dos trabalhadores e da população pobre, com foco na defesa da educação pública. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, boa noite aos internautas, boa noite aos ouvintes da 96 FM, nossos telespectadores acompanhando mais uma edição da Sabatina no Minuto 96 FM com os candidatos ao governo do estado. Hoje o nosso convidado é o professor Dário Barbosa, do PSTU, ele que é candidato ao governo. Na nossa Sabatina hoje vamos contar com a presença dos jornalistas Enio Cinedino, diretor da 96 FM, e Marcos Alexandre, repórter político, nosso colaborador também no Jornal 96, na resenha do Jornal 96. Queria desejar a todos um bom programa. E nesse início do programa, Dário Barbosa terá 2 minutos para fazer uma breve apresentação. Boa noite, Dário. Boa noite, Diógenes. Boa noite, Cinedino. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Na verdade, nós estamos apresentando a nossa candidatura a governo de estado porque nós entendemos que estamos apresentando um conjunto de propostas para mudar esse estado. Nós já observamos, e a população em geral já observou, principalmente a população mais pobre, os trabalhadores, que os governos anteriores, as velhas oligarquias que dirigem esse estado há muito tempo, e outros mais novos que se associaram a essas oligarquias, não conseguiram resolver os problemas de saúde, de educação, de segurança, de emprego, de cultura, lazer e esporte para a juventude. Então, a nossa candidatura tem esse objetivo. Nós apresentamos também, no cenário nacional, apresentamos a candidata a presidente Vera Lúcia, é uma operária, mas que conhece esse país há muito tempo, conhece esse país e os problemas econômicos, sociais e políticos. E nós estamos apresentando, então, essas candidaturas com o intuito de fazer o debate, mas, ao mesmo tempo, levar a população a entender, compreender, dentro das propostas que nós estamos apresentando, que esse Estado pode ser transformado, e esse país também, desde que tenha a participação da classe trabalhadora, da população pobre. Professor Dário, o senhor tem falado muito em rebelião durante o processo eleitoral. Que rebelião é esta? Explica para a gente. Nós estamos propondo uma rebelião da classe trabalhadora. Nós estamos propondo uma rebelião da população pobre que precisa dos investimentos, dos impostos que pagam, porque os trabalhadores pagam muito imposto alto, e não recebem nada de volta. Então nós queremos que esses setores façam uma rebelião, não aceitem o que já vem ocorrendo nesse país e nesse estado há muito tempo, que as grandes oligarquias, que os ricos, grandes empresários, eles simplesmente se apoderam da riqueza que nós construímos e dirigem as nossas vidas. Nós queremos, se nós somos capazes de produzir, de construir um edifício de 150 andares, nós somos capazes de construir um trem com 10, 15, 20 vagões, nós somos capazes de produzir alimento no campo, construir na cidade, se nós somos capazes de construir na ciência, na tecnologia, então por que nós não somos capazes de governar esse país? Nós queremos fazer uma rebelião, significa dizer que uma rebelião que culmine com uma revolução nesse país, que nós não acreditamos mais que o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, que o Poder Executivo, da forma como se governa, isso resolve o nosso problema, resolve o problema dos ricos. Nós queremos que os de baixo se organizem, façam essa grande rebelião, mobilização, para tirar os de cima do poder e a gente assumir o poder. Quando o senhor fala nas instituições, isso não quer dizer também quebra do nosso regime democrático, do nosso sistema democrático, não, né? Olha, nós acreditamos que é possível construir uma sociedade que o judiciário não funcione dessa forma. Nós acreditamos que tem forma de você estar representado, eleger os seus representantes, sem necessariamente você eleger da forma como nós elegemos. De 513 parlamentares, mais de 250, mais da metade, estão respondendo processo na justiça por improbidade administrativa, por corrupção, por toda forma de crime. Então, aquela casa ali,
aquela representação, que eles são eleitos com dinheiro de empresa, de corrupção, aquilo não tem nada de democrático. Aquilo ali é o poder econômico que compra o voto da maioria da população nos bairros, aproveitando a necessidade das pessoas e depois dizem que estão representando o povo. Só para ter uma ideia, o que diz a Constituição? Que os senadores representam o Estado, os estados, e os deputados federais representam o povo. Mas se nós e o povo, principalmente o povo, pobres trabalhadores, forem representados por aqueles parlamentares, eles vivem na vida dessa porque nós ainda não fizemos uma rebelião. Para haver qualquer mudança, precisa passar por uma mudança constitucional. Tem que ter uma mudança, não necessariamente, porque pode até ser. Agora eu lhe pergunto, as grandes mobilizações que nós fazemos, quando nós, vou dar um exemplo, ano passado em 2017, a reforma da Previdência não foi aprovada por aquele Congresso de maioria corrupta, porque os trabalhadores, as donas de casas, a juventude, os trabalhadores, os mais velhos aposentados foram às ruas dizer: nós não queremos essa reforma da Previdência, nós queremos manter os nossos direitos, já são poucos na atual Previdência. Então, se não fossem aquelas mobilizações, que foi uma rebelião ainda pequena, tinha sido aprovado no Congresso Nacional. Então, esse método de luta é que determina e define qual tipo de parlamentar, de representante, qual tipo de instituição nós vamos ter. Então, com esse movimento é possível fazer ou ter instituições verdadeiramente democráticas, porque o Congresso Nacional, vou dar um exemplo, fez uma reforma eleitoral. A maioria dos partidos que se aliaram, que são dos empresários, financiados pelas empresas e pelos empresários, o que acontece? Tem representante, tem tempo na televisão. O PSTU tem 8 segundos para governo, eu tenho 8 segundos. E os deputados, os candidatos a deputados estaduais, têm 6 segundos. Eu lhe pergunto, isso é democrático? Uns têm metade do tempo da televisão, 2 vezes por dia, e 350 sessões, aquelas propagandazinhas de 30 segundos, e nós temos 12. E temos 8 segundos na hora do almoço, meio-dia, e 8 segundos à noite. O que dá 8 segundos? Enquanto os outros partidos têm 6 minutos, quase metade, 10 minutos. Então, isso não tem nada democrático. Professor Dário, quando o senhor prega essa rebelião no seu programa, isso não pode ser confundido pelos eleitores como um incentivo à violência? Não é incentivo à violência. O que nós estamos incentivando que as pessoas não fiquem paradas esperando. Se rebelem contra quê? Se rebelem contra a situação econômica, a situação política que nós encontramos. Vou dar um exemplo aqui. Nós queremos que a população, principalmente os trabalhadores, a população pobre, que precisam de saúde, segurança e educação, eles se rebelem contra o sistema financeiro, que é protegido, os bancos são protegidos pelos deputados federais, pelos senadores, pelo Poder Executivo, pela União. Vou dar um exemplo aqui. Os bancos, o orçamento agora, esse orçamento para 2018, os deputados federais e os senadores aprovaram. É um orçamento em torno de 3 trilhões e 570 bilhões de reais. Desses quase 4 trilhões, 43% desse dinheiro, quase 2 trilhões, vão só para pagamento de juros da dívida pública aos banqueiros nacionais e internacionais. Eu lhe pergunto, e o que sobra para a saúde, para a educação, para emprego, para a segurança? Não sobra quase nada. Vou dar outro dado aqui. Enquanto eu mando no orçamento 43%, quase 2 trilhões só para pagamento de juros da dívida pública com os banqueiros internacionais, enviam para os estados e os municípios. São mais de 5.500 municípios. E são 26 estados e Brasília, 27 entes da federação, fora os municípios. Enviam 9,06% dos recursos desse orçamento. Acha isso justo? Nós não achamos isso justo. Então, se não é possível, com o Congresso Nacional, nem tampouco o Poder Executivo, fazer justiça à população que paga imposto e precisa de saúde, educação, de serviços públicos, então nós achamos que essa população tem o direito legítimo de se rebelar contra esse estado de coisa. É isso que nós estamos chamando. O que vai fazer? Vai fazer uma revolução? Nós gostaríamos que fizesse. Mas se não for possível, vai ser grandes mobilizações com caráter de rebelião para que mude esse caráter, que inverta no lugar de pegar quase metade do orçamento e enviar para banqueiros nacionais e internacionais, aplique na saúde, aplique na educação, aplique em emprego para a juventude. É isso que nós estamos dizendo. Isso não é crime, porque todo mundo tem direito à autodefesa. Esses governos
tanto aqui no Rio Grande do Norte como lá na União, eles estão sufocando e desmontando todo o serviço público que é de obrigação eles terem, porque nós pagamos impostos. Então é isso que nós estamos dizendo. Pode ser uma coisa que tem um caráter de violência? Não, porque eu vou lhe dizer, aqui não tem uma revolução, não tem uma rebelião. Mas o que é que acontece? Morrem 60 mil pessoas por ano aqui. No Brasil, de violência, muito mais do que na guerra da Síria. Então, isso para mim é que é violência. Candidato, não é contraditório assim o senhor pregar essa medida, essa filosofia da rebelião, né, que atenta, a meu ver, atenta contra a democracia, né, que é um regime que permite, inclusive, que o senhor possa defender suas ideias, as ideias do partido. Então, não é perigoso. O Brasil já vive um clima tão conflagrado, né, de ânimos acirrados, já dos anos mais recentes. Atentado, inclusive, contra um dos candidatos à presidência. A gente acabou de presenciar um atentado contra um candidato, né, já que, independente das ideias que ele prega, ninguém deseja, né, um clima desse jeito. Então, não é contraditório, porque essa ideia que o senhor está defendendo aí, a meu ver, atenta contra a democracia, que é um regime que, inclusive, permite que o senhor defenda as ideias, e o PSTU também. Não, eu não acredito que atente contra a democracia. O problema é analisar se, na verdade, nós vivemos num Estado que tem a democracia? Tem, mas para alguns. Não tem democracia para a maioria. É democrático você ter hoje em torno de quase 60 milhões de pessoas desempregadas? Isso não tem nada a ver com democrático. E 60 milhões de pessoas desempregadas são 60 milhões de pessoas que pagam impostos. Não tem direito sequer... As taxas oficiais do governo são 13 milhões de desempregados. São 13 milhões de desempregados. Isso agora. E os outros que estão procurando emprego são considerados não desempregados? Os que desistiram também. Os que desistiram. Então, quando você vai olhar, é uma massa de trabalhadores desempregados, só são 13 milhões. 13 milhões é que o IBGE diz para amenizar o impacto na economia e também na política. Mas, de fato, tem muito mais do que isso, pessoas que não conseguem o emprego, pessoas que se acordam, não têm uma passagem para procurar emprego. Então, isso, na minha opinião, não tem nada a ver com democrático. Isso não é democracia. Isso é uma ditadura do capital. E nós queremos, e falou em violência contra candidatos, a coisa toda, os anos acirrados, nós não estamos propondo nenhuma rebelião contra candidato A, contra candidato B, contra partido A, partido B. Agora, nós gostaríamos que as pessoas olhassem assim, os bancos ganham dinheiro pra caramba e não pagam imposto. A população não sabe que banco não paga imposto. Banqueiro não paga imposto. E aproveitando o que o senhor está falando, candidato, o PSTU fala em taxar grandes empresas e os banqueiros. No caso do Rio Grande do Norte, a gente pode entender que o senhor defende o aumento da carga tributária para as grandes empresas aqui do Estado? Sim, em todo o Brasil, não só aqui no Rio Grande do Norte, as empresas do Rio Grande do Norte. Quero dar outro dado interessante. Veja só, vê se isso é justo e é democrático. A empresa dos irmãos Joel, os batistas lá, eles receberam 10 bilhões de reais do BNDES. As empresas do Eike Batista receberam mais ou menos 10 bilhões de reais do BNDES. A Odebrecht também. O Bradesco recebeu dinheiro do BNDES. Quer dizer, essas grandes corporações recebem dinheiro público e se envolvem em corrupção, desempregam as pessoas no seu bom humor ou mau humor. Quer dizer, e é dinheiro público para essas empresas. Mas isso no plano nacional. A minha pergunta vou se chegar ao Rio Grande do Norte. Vou chegar porque é a mesma lógica. Então você vê, essas mesmas empresas devem só ao INSS. Eles falam que tem que fazer um ajuste fiscal. Só o INSS, essas empresas devem 442 bilhões de reais. Essas empresas que recebem dinheiro público e não pagam. Estou falando só de INSS, porque eu vou dar um exemplo. A JBS, eles devem quase 4 bilhões de reais só de INSS. O Bradesco deve quase 4 bilhões. Aí você vai pegando a lista, vai vendo só de bilhões ao INSS. Recebem dinheiro público, recebem tudo do poder público. E ainda ficam devendo. Então, o Estado, a União, é uma mãe para os grandes empresários, para o sistema financeiro. Aqui é da mesma forma. Vou dar um exemplo aqui. Aqui tem uma dívida, empresas e empresários, uma dívida antiga, de 7 bilhões de reais. Você acha que um Estado como o nosso, com tanta carência, pode se dar o luxo de ficar com 7 bilhões... O senhor fala que é o estoque da dívida ativa do Estado do Rio Grande do Norte. Da dívida ativa do Rio Grande do Norte.
Entra governador, vou citar aqui, se for citar lá atrás, desde os governadores da ditadura, indicados pela ditadura militar, depois vieram das oligarquias altas, depois das oligarquias, depois seus afilhados, depois Robson, depois Rosalvo, ninguém cobrou nada. Ninguém sabe, não entram na justiça, a dívida vai envelhecendo, o Estado precisando... Tem muito e eles crédito podre nessa história. Tem né? muito, mas não são todos. Mas se tivessem cobrado lá atrás, não tinha nenhum podre, todos já tinham entrado, um único centavo tinha entrado nos cofres do Estado. Para quê? Para investir nisso que hoje a gente está dizendo que não tem como investir. Outro elemento que eu gosto de dar, um exemplo. Como é que um Estado desse pode, todo ano, mandar quase R$1 bilhão para a União pagar juros da dívida pública? Um que precisa de segurança pública, precisa de educação, precisa fazer concurso, precisa de tudo. Então, na verdade, não tem um rombo no orçamento, nem aqui e nem da União. Tem um roubo do orçamento. Mas isso pode ser entendido como quebra de contrato, né? Se os governos devem aos bancos, ao sistema, ao mercado financeiro, ele foi pegar dinheiro, assinou o contrato. O senhor defende quebra de contrato? Não. Primeiro, olha assim, primeiro tem que saber se teve ou não o contrato. Eu lhe pergunto, tem cabimento você pagar, feito agora, nós vamos pagar quase 2 trilhões, né, do orçamento para juros de dívida pública, e não ter nenhum acordo desse, nenhum contrato desse, ser para a saúde, para a educação. Historicamente, desde a ditadura militar, os empréstimos foram feitos, que somam hoje nessa dívida que o Brasil tem, não teve nada a ver com saúde, com educação, com moradia, com reforma agrária, com seguro, não teve nada a ver, era coisa de título. Vou dar um exemplo aqui, são 15 empresas, 15 bancos, inclusive Banco Itaú, inclusive Bradesco. O que o governo faz, esse governo mãezona? O governo faz o seguinte, ele pega um bom percentual, pega títulos da dívida pública, chama essas 15 instituições financeiras, muitos fundos de investimento dos Estados Unidos e da Europa, aí chegam, oferece para vender títulos do Tesouro. Aí diz, se reúne, as 15 se reúnem e dizem, nós não queremos, o governo oferece a taxa Selic, 6,5%. Aí os bancos, esse conglomerado dos 15, aí dizem assim, esses juros estão muito baixos, a gente não quer comprar. Aí o governo que faz, aumenta mais 4 a 6%, acima da taxa Selic. Aí eles compram todos os títulos do Tesouro. Aí o que eles fazem? O governo tem que ficar remunerando, e a dívida vai aumentando. Agora eu lhe pergunto, isso quantos centavos entram para a saúde? Quanto para a educação? Quanto para o emprego? Quanto para a juventude? Quantos centavos desse entram para você fazer um complexo, espalhar nesse estado e nesse país, complexos equipamentos de esporte, de cultura, lazer, que a juventude tem acesso, de escolas que eu passo o dia todo lá com ensino profissionalizante? Nenhum. É só para pagamento de juros de dívida pública. Então isso é uma roubalheira, o nome tem que dar isso, roubalheira. Candidato, a questão da segurança pública é uma das principais demandas hoje do Estado. O senhor defende, no seu programa, o senhor defende o investimento em educação para resolver o problema. Mas isso seria um investimento a médio e a longo prazo, né? Como é que o senhor pretende resolver esse problema tão atual de forma mais imediata? Antes da resposta, Diana, só para registrar a opinião do Ronaldo Lamas, nosso internauta, que está acompanhando a sabatina, ele, aquele ponto que a gente estava falando sobre a rebelião e tal, ele pergunta, isso é excitar a guerra civil, dentro da linha do que foi perguntado aqui, o senhor já explicou, claro, que a ideia não é essa. Mas, respondendo à questão de Enio. Enio, assim, para nós não tem, na questão de segurança pública, educação, na segurança, você falou na segurança. Quem falar que tem questão para resolver a segurança de forma imediata, está inventando, está mentindo. Por quê? Porque a violência é um processo justamente do afastamento do Estado, do poder público, das suas obrigações. Então, evidentemente, se você tem uma juventude que não tem educação, que não tem saúde, não tem esporte, lazer e cultura, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que ocupar o tempo dele. Se o Estado não ocupa com suas políticas públicas, com o investimento, evidentemente, outros setores, agora a gente está vendo que é o crime organizado ocupando, dando emprego à juventude. É um emprego terrível, mas está dando emprego para a juventude. O senhor fala as facções. As facções, né? Estão dando emprego, estão dando ocupação para a juventude. Coisa que quem é que deveria fazer? Era o Estado. Então, então, para resolver isso, nós defendemos o quê? Tem que ter um investimento pesado
no local de moradia, local de estudo e onde a pessoa precisa de saúde. Primeiro tem que fazer isso, porque a política tem que ser, não é primeiro a polícia, a repressão. Primeiro tem que fazer a assistência. É você dar a assistência porque se paga imposto, as pessoas precisam. Por quê? Porque se você primeiro chega à saúde, chega à educação, chega ao esporte, chega ao lazer, chega ao emprego, por último chega a polícia. Mas o que é que se quer hoje para resolver de forma imediata? Bota logo a polícia. Nós estamos errado isso. Isso não é a política correta. Nós vivemos uma crise, quer dizer, as pessoas estão sentindo insegurança. Elas vão esperar um processo educacional, de atendimento às comunidades. Isso é de médio e longo prazo. Como resolver o imediato? Então, o imediato. O que é que se pode fazer de forma imediata? Acatar todas as reivindicações do SIMPOL, do Sindicato da Polícia Civil, das associações da Polícia Militar, abraçar para ser imediato. O que é que eles estão reivindicando imediatamente? Eles estão reivindicando respeito, dignidade e pagamento dos seus salários e as suas promoções. Estão reivindicando investimento em tecnologia. Estão reivindicando treinamento. Estão reivindicando concurso público, porque o número é muito pequeno para dar conta da demanda que existe. E estão reivindicando também concurso e o treinamento, além das condições de trabalho sendo favoráveis. Na nossa opinião, isso de maneira imediata, eu acho que é o que pode ser feito com investimento. Agora, tem que tirar o dinheiro dos cofres. Então, imediatamente, eu acho que isso pode fazer a curto prazo. Onde está o dinheiro para esses recursos? E combinando com isso, então, você vai fazendo essas ações que eu falei, de saúde, educação, essa coisa toda. Mas, imediatamente, se o governo abraçar essas reivindicações imediatas dos operadores de segurança pública, na nossa opinião, já tem um passo à frente, né? Então, não vou dizer que resolve tudo, mas já adianta muita coisa. E de onde vem esse dinheiro? Esse é o problema que os outros candidatos não dizem, porque não querem se chocar com o presidente da República, esse que está saindo e o que virá. Por quê? Porque ele diz assim, ninguém mexe ou comenta sobre dívida pública. O problema é que o rombo no orçamento está na dívida pública, em pagamento de juros a banqueiros e as grandes então, empresas. Na visão do PSTU, nossa principal mazela, nosso principal problema é o problema da dívida pública. É a dívida pública combinada, evidentemente, com a corrupção que leva a turbilhões de dinheiro. Então, acho que tem que combater essas coisas. Então, de onde vem? Mas imediatamente aqui, se fôssemos, nós vamos abraçar essas reivindicações dos operadores de segurança pública. Primeiro, nós temos algumas fontes de despesas que são dadas para o setor do Rio. Arena das Dunas. A Arena das Dunas é um escândalo. Como foi o escândalo lá no Rio de Janeiro, aqui é da mesma forma, aqui só num tamanho menor, né? Mas veja só, tem cabimento você pagar por ano, né, 150 milhões de reais a Arena das Dunas e você pagar, o ano passado foram 130 milhões em 11 meses para a Arena das Dunas e 6 milhões para o Valfredo Gugel. Então, agora eu pergunto, tem dinheiro? As pessoas dizem que não tem, mas tem, porque se tem 130 milhões para a Arena das Dunas, que do ponto de vista social praticamente não serve para nada, e o Hospital Valfredo Gugel com 6 milhões, que 100% serve para a saúde pública, para o desempenho, papel social, então é lógico que tem dinheiro. Ela pode ter pensado nisso na época que houve o convite para sediar a Copa. Foi o que nós dissemos. O legado da Copa vai ser prejuízo, vai ser dívida, não vai ser maravilha, festa e alegria. Então, o que o senhor defende, no caso, seria, com relação à Arena das Dunas, seria uma quebra de contrato. Lógico, o Estado tomar aquilo para ele. Aliás, isso até o atual governador, onde falava a respeito dessa questão, né, dos recursos destinados à Arena das Dunas que deveriam... Esse contrato deveria ser quebrado. Deve ser quebrado, porque isso é uma excrescência. Isso não é um contrato, isso aí é um arrumado, né, que cada um levou um pedaço de grana. E outra coisa que eu quero levantar aqui é sobre... O governo do Estado tem um programa chamado PROAD, né, que é de incentivo à atividade fiscal à indústria. À indústria. Aí quando você vai dar uma olhada, é micro e pequenas empresas. Eu lhe pergunto, a Guararapes é uma micro e pequena, está na categoria de micro e pequena empresa? Então, se for considerar, uma grande empresa já com um viés de multinacional. Mas é quem mais recebe dinheiro do PROAD. Tem cabimento uma coisa. Então, olha só para onde o dinheiro vai, sempre os amigos dos governos da iniciativa privada.
em detrimento da maioria da população do Rio Grande do Norte. São quase 3,5 milhões de habitantes. Então tem que inverter, por isso que nós dizemos, tem dinheiro. E mais, e o próprio orçamento do Estado. Marcos Alexandre. Candidato, ainda nesse tema da segurança pública, eu gostaria de o senhor esclarecesse aqui para a gente, para os internautas, para os ouvintes, a sua proposta de unificação das polícias, né? O senhor tem essa proposta de extinguir a polícia militar e deixar só uma polícia civil, correto? Então, como é que vai funcionar isso e quais os efeitos que o senhor espera que essa sua proposta tenha, que impacto tenha na segurança pública, na melhoria da segurança? O que nós sabemos que a desmilitarização das polícias militares no Brasil não é uma matéria do governador de Estado, é matéria de Congresso Nacional. Federal. Nós sabemos disso. Agora eu lhe pergunto, mas os governadores não estão impedidos de começarem um debate nos seus estados, na sua população, sobre segurança pública. Nós estamos propondo que a população se envolva no debate sobre quais os caminhos e as melhores propostas para nós resolvermos esse problema de violência no Rio Grande do Norte. Porque como é que se faz? Fica lá o ministro de Segurança, lá em Brasília, ficam os delegados, ficam os coronéis, o secretário de Segurança e o governador. Então, discutir segurança está nesse âmbito. Mas o problema é que não é isso. O problema é que quem sofre a violência maior é quem está no trabalho, na escola, no bairro, no local de moradia. Então, nós queremos envolver a população. E o governador, qualquer governador pode começar no seu estado e dizer, esse modelo de segurança pública do Brasil e aqui do meu estado, que é parte do nacional, isso não dá mais resultado. Não está havendo resultado. Qual é a sua ideia? A nossa ideia é desmilitarização das polícias militares, formar uma polícia única, civil, que ela possa só entrar através de concurso público, que eles tenham uma carreira profissional e que eles tenham o direito de se organizar. Porque o que é a polícia militar na Constituição, né? E também na legislação aqui no Estado? Ela é uma força auxiliar e de reserva das Forças Armadas. Ora, o que é um exército? O exército significa o que? O princípio do exército é destruir o inimigo e preservar suas forças. Ou, quando está numa guerra, eliminar o inimigo. Eu lhe pergunto, você pode ter um sistema de segurança pública baseado nas Forças Armadas que sempre está vendo o inimigo? Eu lhe pergunto, no Rio de Janeiro, quem foi que disse que os moradores das favelas no Rio de Janeiro declararam guerra ao Exército Brasileiro? Quem foi que disse que as pessoas que moram na favela do Rio declararam guerra à Polícia Militar do Rio de Janeiro? Não declararam. Do mesmo jeito aqui nos bairros aqui que a violência impera. Nós que moramos na periferia, na Zona Norte, seja onde for, e em qualquer canto, nas 4 zonas, e em qualquer município desse do Rio Grande do Norte, nós não declaramos guerra a ninguém. Então, por que a gente vai ter que ter um sistema de segurança que o princípio... Mas nesse caso aí do Rio de Janeiro, do Exército, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, houve convocação em pelo menos 3 ocasiões, é a garantia da lei e da ordem dentro do país, que é uma das atribuições do Exército Brasileiro. Professor Dário, o senhor, no seu programa de governo, inclusive, além da desmilitarização da polícia, o senhor também defende a dissolução da tropa de choque e da Força Nacional, não é isso? Uhum. Como é que vai se combater o crime, professor? Deixa eu dizer uma coisa assim. Primeiro, o Brasil, que eu conheço, só tem 2 países no mundo que tem polícia militar, que ela não é civil. Aqui tudo é mais atrasado, os governantes aqui, a elite brasileira, é tudo muito mais conservadora, mais reacionária do que em qualquer parte do mundo. Então ainda mantém essa estrutura. Mas não quer dizer que você tem que ter uma polícia e ter os seus departamentos. Agora eu lhe pergunto, se está correto que a polícia é estruturada dessa forma, para combater o crime organizado, com o choque, com isso, com aquilo, né? Eles dessem resultado, a violência não estava desse jeito. Agora eu lhe pergunto, onde é que está a eficiência do poder repressivo? Está nas lutas dos trabalhadores. Tem uma eficiência tremenda. Para você dispersar mobilização, para você dispersar greve, protestos. Então tem um efeito danado. Mas do ponto de vista de combater o crime organizado, não. Porque senão não estava na situação que está. Agora, para outros setores da população, tem. Por isso que nós achamos que essa estrutura tem que ser mudada, tem que ser unificada, tem que ser civil. Porque nós queremos uma polícia que seja mais
perto, mais próxima da população, que a população se sinta parte, amigo, parceiro. Nós não queremos uma polícia que a população não quer se aproximar. O senhor me dá a oportunidade de fazer uma pergunta aqui importante. A máquina do Estado é essencial em setores como segurança, saúde e educação. Como o senhor vai enfrentar as greves em eventual governo do PSTU, principalmente nessas áreas essenciais? A ideia nossa, primeiro, é governar com esses movimentos, não só com o movimento sindical, mas com os movimentos sociais. Tá, mas nenhum governo escapa de greve. Não, lógico, mas o processo nosso vai ser de negociação, porque os governos sabem que governar significa, qualquer partido, qualquer governança, vai governar tanto a iniciativa privada, mas principalmente serviço público, é você estar todo dia administrando conflito. E nós sabemos disso, pela experiência que nós temos. Então, o que é que nós vamos fazer? Veja só, o governo sabe que todo ano as categorias vão reivindicar o seu reajuste, no mínimo pela inflação. Eu lhe pergunto, não tem nos orçamentos do governo nada que tenha a ver com o reajuste das categorias. Mas eles sabem que a Assembleia Legislativa, todas as categorias têm planos de carreira, previsão de ascensão na carreira. Então, isso requer algum recurso. E também tem os reajustes, tem os acordos que são feitos, inclusive, com os sindicatos e os governos, com as secretarias. Então, tudo isso deveria estar previsto no orçamento do ano seguinte ou do ano em que O bolo vai dar para todo mundo na hora de cortar as fatias? Aí é que está a questão. Por que é que não dá? Porque o bolo é sempre para uma minoria. O bolo tem 50 fatias, 49 fatias vão para uma minoria e uma para um contingente enorme de pessoas. Então, se você pega inverter essa lógica, que o orçamento, a prioridade é para a maioria, quem precisa do poder público, ou seja, das políticas públicas, eu acho que dá. Uma previsão. Você vê o orçamento agora. Não tem nenhuma previsão sobre os acordos de planos de carreira na educação. Não tem, que não dependa do Fundeb. Mas se você for olhar nas carreiras da Polícia Militar, na carreira da Polícia Civil, não tem previsão orçamentária, mas o cara não sabe que vai ter no ano seguinte. Às vezes faz um acordo em outubro para começar em fevereiro. Em outubro não terminou ainda a votação do orçamento. Ainda está em curso a votação, a discussão do orçamento. Mas não tem previsão nenhuma, não votam nada. Mas essa é uma questão, professor Dário, que eu acho que extrapola um pouquinho só a questão orçamentária. Aí na questão financeira, da disponibilidade de dinheiro, né, que o Estado hoje está nessa situação aí, que a gente acompanha, fiscal, de crise. Então, é preciso ajustar as contas primeiro para chegar. E aí, por onde começar? Por onde começaria o governo? Seria com corte, aumento de receita? A questão da dívida pública tem esses problemas aí que a gente já comentou. Como o senhor vai resolver a crise fiscal? Como? Não, a crise fiscal ela só é ruim para os servidores e para a população que precisa dos serviços do Estado. Vai ver só. Mas existe uma crise que afeta os servidores. Existe uma crise econômica. Está faltando dinheiro. Certo. Agora está faltando dinheiro, então vamos ver. O que é que o sindicato, o pessoal da auditoria, os auditores fiscais dizem? Que há um crescimento da receita. Não tem mês após mês, não vem um decréscimo na receita. No mínimo está crescendo igual à inflação. Então, quanto ao não crescimento da receita, mesmo no tempo em crise, a receita cresce. A outra questão que nós falamos, não é uma coisa qualquer essa questão da dívida pública. Você imagina, o orçamento do Estado de 12 bilhões e 300 milhões, aí você tem 8% de receita corrente livre, que é o dinheiro, a capacidade de arrecadação, aí 13% de 8 bilhões vão para o pagamento de juros da dívida pública. Eu lhe pergunto, é obrigação mandar isso? Você tem que conversar com a população, não adianta ficar só na Assembleia Legislativa que a maioria de deputados vai dizer que o governo está certo pagando o giro da dívida. Então você tem que reter isso. Vai pegar uma briga com a União? Vai. Mas o problema é que não tem nenhum governador que ameace fazer nada às federações de prefeitos, não sei de quê. Todo mundo vai de pires na mão para Brasília. Não tem nenhuma autonomia. Os entes da federação têm autonomia, pelo menos pela Constituição. Mas se você vai olhar, é a coisa aí, 60% dos impostos arrecadados fica com a União. Aí 23 com os estados e 17 com os municípios. Você acha isso justo? Nós achamos que não. Então, se não houver uma rebelião dos governadores e dos prefeitos em relação a isso, não vai voltar. 5.500 municípios vão receber só 17% dos impostos. E os estados, os 26 governadores, 27, vão receber só 23%. E a União, que está a uma distância violenta da população,
porque mais próximo da população estão o governo do Estado e mais próximo ainda estão as prefeituras. Então vai ficar essa distorção. Então, isso aí passaria pela revisão do Pacto Federativo. Justamente. Agora, os governadores que estão sofrendo para caramba, os governadores não, a população que estão sofrendo pela inoperância desses governadores, porque não se levantam contra a União. Então, o que acontece? Não fazem nada. Ficam dizendo, não, tem Pacto Federativo, mas se mexam, tem que se mexer. E nós vamos fazer isso, nós vamos avisar a população que tem que se movimentar, tem que protestar, porque não tem cabimento que 60% da arrecadação de imposto fique lá para Brasília, e quem precisa aqui do serviço público só fique com 17 para 5.500 municípios e 23 para 27 entes da federação. Candidato, em qualquer estudo, o Rio Grande do Norte tem as piores notas de respeito à educação. Médio, aí você quer levantamento sobre matemática, português, ensino fundamental. As lutas históricas do PSTU levaram mais em conta os salários dos professores. Qual a sua ideia para melhorar a qualidade do ensino no Estado, levando em conta que o senhor é professor? A qualidade do ensino ele não vem só da forma como está se discutindo hoje. Né? Hoje está se discutindo o IDEB, as avaliações. Não, você não tem como... São índices. São índices. Para serem levados em conta. Né? E por que é que os índices são ruins? São abaixo do abaixo, vamos assim dizer. Justamente porque há um desmonte da educação pública. E não é um processo de agora. Isso já vem há muito. Eu sou professor, me aposentei com 37 anos só no Estado. E já tenho 37 na Prefeitura. O que você vem acompanhando em 80, quando eu entrei no Estado, é um desmonte gradativo da rede pública, do ponto de vista da estrutura física, do ponto de vista salarial, do ponto de vista dos outros funcionários, do ponto de vista de merenda. O que você imaginar que deveria ter dentro de uma escola, isso vem sendo desmontado faz tempo, é um processo. Então, e veja como ele é sintomático. À medida que vão desmontando, os recursos vão desaparecendo. Porque não se faz nada se não tiver investimento. E os investimentos da educação eles vão sendo reduzidos. Essa PEC foi votada dos 20 anos. A educação vai ter um impacto brutal de mais sucateamento. Então não tem como você melhorar o índice de aprendizagem de um aluno se você pega numa sala dessa aqui e você bota 2 turmas. Colégios que eu conheço. Pega uma sala desse tamanho, você divide aqui e bota 25 meninos aqui, um coladinho no outro e 25 aqui. Um professor em pé. Olha, eu lhe pergunto, esse sucateamento, essa desestruturação dessa estrutura física e de tudo que você imagina na educação, interfere diretamente na pedagogia, na metodologia, no conhecimento, na motivação do profissional, do professor, mas mais ainda na motivação do aluno. Então isso deixa um aluno, olha assim para um amigo dele, numa escola que passa na televisão, que ele nunca vai ter acesso, que ele olha para a escola dele, um imprensado danado que só tem uma porta, para todo mundo sair bem apertadinho. Quer dizer, os índices são baixíssimos porque são provocados pelo descaso e pelo desmonte que esses governos vêm fazendo há muito tempo. O que fazer? O que fazer é levar isso a sério. É dizer, tem verbas para a educação? Tem. E as verbas para a educação, para a saúde e para a segurança, não vem só dos estados. Eu esqueci de dizer isso aqui. Tem fundos de investimento público que os estados e os municípios podem trazer verbas federais, convênios para a educação, tem para a saúde e tem para a segurança. Quero dar um exemplo claro aqui sobre segurança. Tem 2 fundos. O Fundo de Desenvolvimento de Segurança Nacional tem 1 bilhão e 60 milhões de reais. Desses, só 17% chegaram nos estados. 1 bilhão e 65 milhões. Então, 17%. O fundo penitenciário tem 1 bilhão e 200. 40% dessa verba, nós já estamos em setembro, chegaram aos estados. Muitos por quê? Primeiro, pelo contingenciamento pinga-pinga, né, que o governo vai liberando. E muitos, como aqui no Rio Grande do Norte, por falta de organizar um planejamento, um projeto. Apresentar projeto e ter dinheiro para contrapartida. Certo, mas aí a contrapartida, geralmente, nessas transferências federais, elas são muito pequenas. Então, dá tranquilamente. Mas por quê? Porque não é uma preocupação, porque a violência, quero dizer aqui, a violência não é um negócio só de facção criminosa, não. A violência interessa muita gente. Quando você vai olhar aí, muitos deputados federais, muitos empresários, muita gente que está envolvida com um monte de coisa. Os bancos servem, lógico, para guardar as nossas contas, os nossos salários pequenos, mas também serve para esconder dinheiro do narcotráfico, do tráfico de droga, do tráfico de armas. Então a gente tem que ver essas coisas que tem que levar em consideração. Então nós achamos que
é possível sim você ter mais investimento na educação, agora, para remontar essa estrutura, para ter ânimo para você ter uma pedagogia, avançar no conhecimento. Então, esses índices, se ficarem desse jeito, e nós achamos que é possível investir, porque esse país tem dinheiro. Marcos, Nós não acreditamos que não tenha. Marcos. O senhor falando aí de investimento, eu estou me lembrando de emprego. O senhor tem uma proposta de implantar um plano de obras aqui no Estado. Como é que seriam essas obras, assim, e aí cai na mesma questão do financiamento, do Estado ter recursos ou não. Enfim, como é que o senhor pretende implantar esse plano? É um plano de obras públicas, né? Porque, veja só, quando a gente vai andando na sorte do Brasil, aqui no Estado, né? Você basta andar aqui em Natal, você vai ver que tem uma carência de estrutura da presença do poder público, né, do Estado, da Prefeitura. Obra pública soa como música para muitos empreiteiros. Né? Exatamente. O PSTU vai investir muito nessa aí é o que área. tá. Então, a ideia nossa é ter recursos, né, e tanto pode ser do governo federal. Dá um exemplo, o FGTS. O FGTS era para o governo ter um programa, né, de habitação popular. Isso já gera emprego para caramba e moradia para muita gente. Mas já tem, né? O Minha Casa Minha Vida mas não é um programa federal de alcance nacional. É um programa nacional. federal, mas não é um programa popular para 8 milhões de déficit de habitação. Isso daqui a 100 anos vai resolver esse problema. Né? Nós queremos para agora. Começar agora e espalhando a habitação popular. Então, ter dinheiro do FGTS a juros bem baixos para o Estado, né? E você investir em um plano de obras, habitação popular, avança no emprego e no problema da falta de moradia. Aí você olha a estrutura física da rede pública de educação. Você tem que reestruturar tudo isso e criar novas escolas. Então você já tem essa parte. Você vai ver como captar água. Aí tem as adutoras, mas você tem que investir em ciência, em tecnologia, para ver, já tem novas formas de captação de água que se evapora menos, muito mais, e preço mais barato. Quer dizer, então, essas alternativas na área de construção civil, nós achamos que é possível. Agora, significa, nós vamos oferecer e fazer acordo, um contrato com a Odebrecht, com a OAS? Evidentemente que não. Agora, nós vamos construir uma empresa de construção civil, uma empreiteira. Não, nós vamos organizar dentro do Estado uma equipe que tem umas características de uma empresa pública. Agora, e os pequenos e micro empreendimentos? Eles podem muito bem trabalhar nisso. Porque eu digo, quem é que gera mais de 60% de emprego no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte? Não são as grandes empresas, não são as multinacionais, nem no Brasil, nem aqui. São as micro e pequenas empresas responsáveis, já foram responsáveis por 80% do emprego no Brasil. A crise econômica agora está em 60%, 65%. Então, se você tem essa flexibilidade com o controle do recurso do Estado, né, e você tem um corpo de engenheiro, de técnicos acompanhando tudo isso, evita a corrupção. São micro e pequenas empresas que necessitam disso, e você ainda tem que fazer o seguinte, numa rebelião, você tem que exigir que o BNDES, que dá dinheiro, 10, 20, 30 bilhões, para a Odebrecht, para a OAS, e depois se envolve em corrupção, por que é que não pode financiar esses empreendimentos? Candidato. Porque nós sabemos que construção civil, ele gera muito emprego, de várias categorias. Estamos chegando na reta final da nossa sabatina, mas eu preciso perguntar uma coisa importante. Questão previdenciária. Nós temos um problema previdenciário grave, não só o Rio Grande do Norte, muitos estados e a própria União. Qual a ideia que o senhor tem de reforma desse sistema a nível local? Ou o senhor pretende aguardar uma discussão nacional, uma definição nacional para implantar mudanças aqui? Qual a ideia que o senhor tem de uma reforma previdenciária? O primeiro objetivo nosso é devolver ao IPE, o IPERN, aquilo que os governadores tiraram de lá. Lá tinha mais de R$1 bilhão. Hoje tem um pouco mais de 200 milhões de reais. Nem isso, né? Nem isso. Tem né? autorização para sacar. Exatamente. Não nem foi isso. sacado. Então veja o que fizeram com esse dinheiro. Então, primeiro, a devolução. Vai ser imediatamente, não, mas vai ter que se repor, porque
gerações e gerações virão e vão precisar desse dinheiro. E não vão ter, não vai sair da folha dos ativos, não. Então não vai ter. Então, primeiro, esse cuidado. Então, essa vai ser a primeira nossa grande reforma. É devolver, num período curto e médio, o que esses governadores, inclusive esse e o anterior, a Rosalba, meteram e esvaziaram o IPR. A segunda questão, e falam muito tem mais aposentado do que pessoas nativas no serviço público, então o IPR está falido. Olha só, você não faz concurso e aumenta o número de contratação terceirizada no Estado. A gente sabe que tem muito de gente aqui, político aqui nesse Estado, que tem empresas de terceirização. Então, se você precisa de contribuinte, de contribuição para o IPE, como é que você contrata de forma terceirizada, que vai para o regime, o INSS? Então, é uma política deliberada para esvaziar o IPE. Então, não é que não tenha recursos, tem recursos, porque não contratam tanta gente no terceirizado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um trabalhador terceirizado que não ganha esse valor, ele custa, para os cofres do Estado, R$ 2.934,35 reais. Quando você vai ver um funcionário que entra no Estado, sem ser um técnico, nível superior a essa coisa toda, um trabalhador, nível médio, ele está ganhando um salário mínimo. Mas R$ 1.000. a saída também não passaria por uma diminuição da máquina do Estado? Porque por essa ideia que o senhor está defendendo, seria contratar mais, ter mais concurso, ou seja, ter mais funcionários. E hoje já há um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Né? Como é que fecharia aí essa equação? O que é que eles dizem? Está no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. É acima do limite. Está acima, mas veja só. Mas não aparece quanto é que o Estado gasta com terceirização. Não aparece. E tem muitas empresas terceirizadas ganhando. Pô, se você imagina, 2.963 é o valor correto. Né? Aí você tem uma empresa que tem 1.000, que tem 2.000 pessoas. Quer dizer, o Estado não tem capacidade de pagar por um servidor quase R$ 3.000? Não, mas minha questão é a seguinte, não seria o caso de diminuir a máquina do Estado, porque para absorver mais aí seria aumentar o custo também. É contratar, porque não tem capacidade de contratar terceirizado, porque não tem capacidade de contratar concursado. Né? E nos concursados aparecem lá, de fato, no portal da transparência. E esses não aparecem, nem os deputados, muitos deputados aqui não sabem quanto é que significa esse negócio de terceirização. Mas aparece lá como no limite prudencial. A outra coisa que é importante colocar, que é o seguinte, Alexandre, não é a realidade que o Brasil tem muito servidor público. O Brasil tem, em relação à população, são 208 milhões de habitantes agora. Ele tem em torno de 4% de servidor público, do número de servidor, 4% em relação à sua população. Vou dar um exemplo, Estados Unidos. Tem 300 milhões de habitantes, né? Estados Unidos. Então, mas você vê, eles têm 16%. É o número de servidor público em relação à sua população. A maioria dos países da Europa estão acima de 10, de 15, chegam a ter alguns países 28% em relação à sua população. Então, quer dizer, desde antigamente que dizem que o Brasil é um elefante assim assado, pesadão, ao contrário, o Brasil tem pouco servidor público e tem uma população enorme precisando de serviço público. Então você não pode reduzir, você tem que aumentar, a população aumenta, então tem que aumentar o número de servidor. Nosso tempo, infelizmente, está acabando e eu tenho uma última questão. O PSTU foi formado de um grupo que fez parte do Partido dos Trabalhadores. Por que o PSTU não aderiu à campanha do Lula livre, movimento esse que a gente está acompanhando, depois que o presidente foi preso em Curitiba? Nós saímos do PT para construir um partido, nós saímos do PT para construir uma legenda auxiliar do PT. Como a gente vê o PSOL, a gente vê várias organizações aí, o PCB. O PT errou, candidato? Não, nós achamos que o PT cometeu um erro, né? Está se lamentando agora, mas era previsível, né? Porque você imagina, o PT, quando nós fundamos o PT, condenávamos todas essas oligarquias. Sarney, Antônio Carlos Magalhães, os Barbalhos lá do Pará, essa turma toda. Maluf, Collor. Aí depois o PT faz uma aliança com o PMDB, que o último candidato a presidente foi Ulisses Guimarães, e depois Quécia. Mas pela história do Lula,
Ele não merecia Não, a solidariedade do PSTU nesse Não. momento? Nós achamos o seguinte: o PT e o Lula estão passando por aquilo que eles colheram. Nós não vamos trazer. Nós achamos o seguinte: que Estão colhendo o que plantaram. o que plantaram, justamente, desculpa, o que plantaram. Por quê? Porque, veja bem, é por falta de defesa? Não. Quem é que um trabalhador, um menino desse da periferia tem o aparato de defesa que o Lula tem? Ninguém tem. Então nós achamos que ele tem todo o direito, e está tendo o direito de se defender. E com advogados caríssimos, advogados importantes. Então acho que nós achamos o seguinte: o PT ele está na situação que está porque ele escolheu com quem andar. Escolheu os seus parceiros, e não foi a classe trabalhadora. Marina Silva, da Rede, declarou que o Lula é corrupto. Para o PSTU, o Lula é corrupto? Olha, o Lula ele está envolvido num monte de corrupção, porque abriram o olho do PT em 2005 com aquele primeiro escândalo. Depois vem esse. E quando você vai olhar, olha quantas pessoas da direção do PT foram presas, foram processadas, foram presas. Muitas. Muitas do tempo de Lula, inclusive do meu tempo, eu sou das antigas, né? Quer dizer, então todos foram presos. Não há uma comoção nacional por Zé Disseu, por Palocci, por professor Delúbio. Agora, o Lula, sinceramente, ele estava envolvido com essa turma e com o PMDB, com esses outros aí. Eu acho que ele está numa situação que ele procurou os processos que hoje está respondendo. Eu queria agradecer a presença do professor Dário Barbosa, candidato ao governo pelo PSTU. Ele é o terceiro sabatinado dessa série de programas do Portal No Minuto com a 96 FM. Amanhã teremos a presença aqui do candidato Freitas Júnior, da Rede Sustentabilidade, e eu gostaria de contar com a audiência de todos vocês. Queria agradecer a presença de Marcos Alexandre, queria agradecer a presença de Enes Cinedino e a presença do candidato. E até amanhã, com mais uma sabatina no Minuto 96 FM. Tenham todos uma boa noite.